Bom, eu sou advogado aqui no interior de São Paulo, atuo na área trabalhista previdenciária e quando foi em 2012, quando eu comecei na advocacia, eu participava muito de grupos de Facebook, os antigos fóruns, que agora passou para o Facebook e agora passou para os grupos do WhatsApp. Então é uma mudança tão rápida assim que ajudou bastante também nessa minha trajetória como professor e como o criador do portal Advocacia na Prática, que é um portal voltado para ensinar aquilo, é o nosso lema, né? A gente ensina aquilo que os livros não ensinam, que a faculdade não ensina, que é o dia a dia do advogado. E aí em 2012, quando eu comecei com essas discussões em grupos de Facebook, eu percebi que a maior carência da advocacia, dos iniciantes na advocacia, era a prática, a vivência do dia a dia do advogado, em qualquer área do direito. E também era a falta de especialização, o cara começar no mercado sem ter uma noção de qual área seguir, que a maioria sai para o mercado achando que tem que atuar em várias áreas para poder ter retorno financeiro, quando na verdade você precisa de uma especialização. E aí eu comecei a prestar serviço de consultoria criando peças, fazendo peças processuais. E eu oferecia isso nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, na época acho que já tinha WhatsApp, mas não era tão divulgado. E aí o pessoal começou a me contratar bastante para poder fazer petições, fazer revisão de petições também. E eu recebia muita dúvida. E como eu já estava num escritório na época, comecei uma parceria que meu escritório bombava na área trabalhista, tinha muito processo trabalhista, então eu já tinha uma experiência, mesmo sendo um advogado novo, eu já tinha um pouco de experiência, né? E aí eu percebi que a demanda dos colegas era de um curso específico de prática. Eles iam para uma pós-graduação, mas ainda tinha aquela necessidade, aquela dúvida do que fazer no dia a dia, como se preparar para uma audiência, como recolher um depósito recursal, como peticionar no próprio sistema do PJE, da Justiça do Trabalho, enfim. Vendo essa demanda, vendo essa necessidade, alguns até me cobravam, poxa, por que você não solta um curso no mercado? Por que você não faz um portal voltado para isso? Você só faz as peças, tira muita dúvida, e isso me demandava muito tempo na época também. E aí eu criei uma fanpage no Facebook, que é o Advocacia na Prática, que na verdade chamava Advocacia em Indaiatuba na época. Então quem estiver assistindo o vídeo e me conhece vai lembrar disso. Eu fiz uma fanpage e comecei a divulgar ali alguns vídeos, alguns conteúdos, até vendi algumas mentorias que eu tinha de elaboração de petições. E aí passou para o Advocacia na Prática, que o princípio de todo o trabalho que eu fazia, de todo o conteúdo que eu compartilhava era ensinar aquilo que os livros não ensinam, que o cara não conseguiria aprender na faculdade. E é o que vai resolver o problema do aluno hoje, do advogado hoje. É a prática, ele saber o que ele tem que fazer no dia a dia, no atendimento ao cliente, na petição inicial, nas audiências, no recurso, nas execuções, enfim. Que é o conteúdo que mais interessa. E assim, não menosprezando a pós-graduação, porque ela é muito importante na formação do advogado, ele precisa ter essa formação, mas para o dia a dia dele agora, para hoje, se ele quer ter resultado hoje, ele precisa de um resultado, de um conhecimento mais prático, e a pós-graduação vai complementando isso. Então foi assim que começou o trabalho na Advocacia na Prática, pela demanda e a carência que os advogados tinham com experiência e a vivência, conhecimento prático mesmo. Bom, a gente está vivendo aí um turbilhão de alteração legislativa, né? E tudo isso pautado com o intuito político, né? Entra governo, sai governo, vai de acordo com a agenda, né, econômica que o país tem, que é a proposta, e aí tem que ser feitas essas alterações. E é interessante a gente ver que essas alterações, às vezes, quando há um interesse político, né, ela passa muito mais rápido do que algumas legislações que são mais necessárias para o país. E o advogado está sofrendo muito com isso. O advogado, o operador do direito, os magistrados, os servidores estão sofrendo bastante. Eu tenho visto até em algumas decisões de alguns magistrados desatualizadas, porque às vezes tem alguma coisinha ali que mudou e ele não se ateve, o seu assessor, o gabinete não se ateve e não alterou ainda a decisão. Você vê como que essas alterações legislativas ela traz uma insegurança jurídica. E a primeira sensação que todo advogado, quando tem esse tipo de reforma, sente na sua profissão, que é essa insegurança. O que vai ser após a reforma da Previdência? Como a gente não podia prever como foi após a reforma trabalhista. O que a gente percebeu com a reforma trabalhista foi que ela veio de supetão e assustou muita gente. Aquele susto está passando, principalmente do empregado, de medo de entrar com uma ação trabalhista hoje. Mas no começo houve uma diminuição muito grande de processos e os escritórios de advocacia sentiram isso. E muitos advogados que atuavam especificamente na área acabaram deixando a área trabalhista de lado para ir para uma outra área. A área previdenciária já é o contrário.
o que a gente pode esperar dessa alteração legislativa, né? A gente vai ter aí uma emenda constitucional, uma alteração muito profunda no direito previdenciário, alterando diversos benefícios, dentre eles a gente tem as aposentadorias, e vai afetar a vida do segurado de forma positiva ou negativa, dependendo da situação do segurado, enfim. Primeira demanda que a gente sente hoje dos alunos com relação à reforma da Previdência é saber o que vai mudar. Então eles querem saber o que vai mudar, e não tem como a gente prever isso e cravar o que vai mudar de fato, porque nós tivemos uma proposta vindo do governo, essa proposta teve uma mutação durante o processo que está em andamento no Congresso, e já teve, por exemplo, tirou a capitalização, não vai ter mais capitalização, as regras de concessão do LOAS, que era uma, já não é mais, os R$400 que ia pagar pro beneficiário acima de 60 anos já não vai ter mais, agora vai receber o benefício integral, mas a idade ainda é 65 anos. Então a gente não tem como cravar exatamente o que vai ser alterado. Mas o que a gente pode dizer pro aluno hoje, para quem está assistindo, é que a demanda vai aumentar, já está aumentando. Inclusive, eu lembro de um aluno meu que falava o seguinte, no dia que estava sendo feita a primeira votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, em primeiro turno, enquanto estava sendo votado, tinha cliente mandando mensagem para mim no WhatsApp, querendo saber o que vai mudar, como que vai ficar a situação dele. Então, o aumento da demanda vai ser fato, vai acontecer, já está acontecendo. Nós temos agora, com a conversão da MP 871, a Lei 13.846, que teve um processo administrativo de revisão de benefícios, né? Esse processo em si já está impactando na vida dos segurados, porque o segurado vai ter o seu benefício cessado, o que ele vai fazer? Não tem o que fazer, não vai recorrer, ele vai atrás do escritório de advocacia. E é o escritório de advocacia que vai fazer manutenção do benefício dele, vai conseguir a manutenção, ou até falar para ele, não, realmente você não tem mais o direito, não dá mais para você conseguir esse benefício. Então o aumento da demanda já está aumentando, já está tendo já nos escritórios por conta da SMP, que foi uma mini reforma, convertida em lei depois. Agora imagina depois, quando vier a reforma em si, e essas regras de transição que já está gerando dúvida até mesmo na cabeça dos advogados. A gente não tem como cravar como vai ser essas regras, como vai ser na prática. Eu sei assim, que vão surgir novas teses jurídicas, vão surgir muitas demandas, vai dar para a gente discutir muita coisa, principalmente constitucionalidade de algumas alterações, que pode ser requerida em forma de declaração incidental, né? A gente está falando de controle difuso, mas o que eu posso adiantar aqui para os alunos é, se preparem, vocês precisam estar prontos para essa demanda que o escritório vai receber após a reforma, ou até mesmo agora já, enquanto ela está sendo discutida no Congresso. Bom, o advogado de 5 anos atrás, ele é um advogado que não tinha tanto recurso tecnológico que nós temos hoje, que é ofertado para a advocacia. Nós temos aí diversos sistemas de gestão de escritório, né, que estão sendo aperfeiçoados. Por exemplo, na minha época eu não tinha um sistema que atualizava o processo automaticamente. Eu tinha que ir lá no processo, pegar o despacho, copiar e colar no meu sistema. Isso me dava muito trabalho. Hoje eu já tenho um sistema que atualiza o processo para mim automaticamente. É o primeiro ponto, tem dado mais eficiência e produtividade para o advogado, mais tempo para produzir. E o advogado focar naquilo que realmente interessa, que é o atendimento, captação de clientes e a produção de peças e a condução dos processos. O advogado de 5 anos atrás também, ele não tinha tanta exposição como nós temos hoje. Por quê? Eu sempre falo isso. O cliente que busca serviços jurídicos, ele mudou a mentalidade dele, como era aquele cliente, por exemplo, que comia fora. Hoje ele prefere ficar em casa, pedir um iFood. Aqui a gente está em São Paulo, né? Você vê aqui o pessoal do iFood para baixo e para cima. Por que aumentou tanto assim? Porque o consumidor mudou o seu comportamento de acordo com a internet, com as redes sociais, com os sistemas que a gente tem, com os aplicativos principalmente. Antigamente pedir táxi era um sacrifício. Hoje você com o celular, 2 toques que você dá, cartão de crédito, você consegue um motorista particular na frente da onde você está para levar onde você quer ir. E os serviços jurídicos também teve essa mudança, só que alguns escritórios, alguns advogados, posso dizer aí na maioria, não está se adaptando a essa nova realidade. Qual que é hoje o nível, qual que é a forma de contratação de serviços jurídicos? Aquele advogado de 5 anos atrás, até mais tempo atrás, né? De 5 anos o pessoal até começou a evoluir um pouco mais, mas até 10 anos, 20 anos atrás, que ficava esperando o cliente chegar e bater na porta do escritório, acabou, não tem mais. O cliente não vai mais no escritório de advocacia, ele vai no Google, ele vai no Facebook, ele vai no Instagram, mais no Google até, porque uma vez eu fiz uma pesquisa no sistema de palavras-chave do próprio Google
e vi lá que quando alguém precisava de um serviço jurídico, a primeira palavra que a pessoa colocava, advogado, e a área que o advogado atuava. É a mais procurada, a palavra mais procurada lá, por exemplo, na minha cidade, advocacia trabalhista. Quando eu uso esse sistema, quando o cara pesquisa, já aparece o meu site lá em primeiro lugar. Que a gente chama de Google AdWords. Que é uma ferramenta que todo escritório de advocacia hoje tem que ter. Tem que ter essa ferramenta, tem que investir nela. Contratar alguém para fazer, ou o próprio advogado pode fazer, que é fácil, não é difícil de fazer. Mas é um dos pontos que o advogado 5 anos atrás não tinha, 10 anos atrás não tinha e tem que ter. Placa hoje já não dá tanto resultado. É classificado muito menos. É difícil alguém contratar advogado por classificado. E hoje o que está acontecendo é uma desvalorização da advocacia por conta do WhatsApp. Por conta da facilidade de acesso que o cliente tem para o advogado. O que acontece muito hoje? Se você divulga um número de WhatsApp, vai facilitar o atendimento? Vai. Só que o cliente, ele quer tudo automático, tudo instantâneo. Então o que ele faz? Ele te manda uma mensagem, pergunta, você é advogado tal? Sim. Posso tirar uma dúvida? Ele já não pensa que tem que marcar uma consulta no escritório, pagar por essa consulta para poder ter o acesso à informação. Não, ele acha que a informação está ali no WhatsApp para ele a hora que ele quiser. E aí o que o advogado de agora tem que fazer que o advogado de 5, 10 anos atrás não tinha? Ele tem que educar esse cliente. Porque esse cliente ele pode vir por 3 níveis de consciência. Nós temos 3 tipos de clientes hoje na advocacia. O cliente que sabe que tem um problema, sabe que tem a solução e ele vai atrás do advogado para resolver. Esse tipo de cliente é muito escasso, é muito pouco no mercado. Nós temos o segundo nível de consciência do cliente, que é aquele cliente que sabe que tem um problema, sabe que tem a solução, mas ele protela, ele não tem um incentivo de ir atrás do resultado, de resolver esse problema dele. Também é pouco, esse tipo de cliente é pouco no mercado. E o terceiro tipo de cliente, que é o que a gente mais tem, é aquele cliente que não sabe que tem um problema, que não sabe que tem a solução e que não sabe onde tem que tem a solução, né? E não sabe como procurar essa solução. Que aí tem que vir o trabalho do advogado através do marketing de conteúdo, conscientizar esse cliente de que ele tem um problema e que tem a solução e como ele tem que vir atrás do advogado. E aí quando esse cliente vem, por exemplo, no WhatsApp, fazer perguntas, querer saber, você tem que saber converter esse prospect em cliente. Saber converter ele para ir para o seu escritório e te pagar uma consulta, dependendo da área que você atua. Por exemplo, na área trabalhista é muito complicado para a gente cobrar consulta, porque a gente cobra sobre o êxito da ação. E lá no escritório, como que a gente atende esses clientes? Eu tenho uma dúvida para fazer. Tudo bem, qual que é a sua dúvida? Eu até deixo ele trazer a dúvida dele no WhatsApp para mim. Só que eu não dou a resposta para ele ali. Eu falo, olha, seu caso é um pouco complexo, eu preciso analisar uma documentação, preciso analisar sua carteira, preciso analisar os seus contra-cheques. Vamos marcar uma consulta? Eu não vou te cobrar nada a consulta, mas vamos marcar uma consulta aqui no escritório? E aí, quando ele está sentado na minha frente, eu consigo converter ele para um cliente. Porque ali eu explico a importância do meu trabalho, explico a importância do processo e como ele vai conseguir receber a verba dele se não for com o processo. E aí ele sai dali com o contrato assinado. Então você tem que saber lidar e educar com esse tipo de cliente, coisa que o advogado de 5, 10 anos atrás não sabia fazer. Então esses são os principais pontos que eu acho que o advogado de hoje precisa também se atualizar. Ele precisa estar atualizado. É primordial, porque nós estamos tendo uma alteração legislativa desse tamanho e hoje a gente tem diversas informações. Quando você busca informação de uma fonte segura, de pessoas capacitadas, de pessoas que têm condições de dar essa informação, você consegue se capacitar mais rápido e consegue atender essa demanda que vai aumentar no escritório de advocacia. O que acontece hoje com um advogado que sai no mercado, né? A faculdade, infelizmente, não prepara para o advogado empreender, não prepara para o advogado atrair os seus clientes. E aí ele precisa se complementar, ter algum tipo de conhecimento extra-direito, extra-jurídico, né, para ele conseguir trazer os clientes para o escritório. Porém, tem um erro muito grave que os advogados cometem, que é o seguinte: quando ele sai para o mercado, a primeira preocupação dele é dinheiro. Ele precisa de dinheiro. Para quê? Até para se manter e para manter o seu escritório. Segunda preocupação dele, isso no nível de hierarquia aqui, ó. Segunda preocupação, se lembrar, é clientes. Só que o que a gente pode analisar aqui é uma questão lógica. Sem clientes ele não tem dinheiro, correto? Só que ele esquece da terceira coisa que é fundamental em toda a profissão, principalmente a nossa, na advocacia, que é conhecimento. Se não tem conhecimento, ele não tem o que oferecer para os clientes, ele não tem produto. O produto do advogado hoje é o conhecimento. Se ele não tem esse produto, ele não consegue ter o que oferecer para os clientes. Se ele não tem o que oferecer para os clientes, ele não tem clientes. E se ele não tem clientes, obviamente, não vai ter dinheiro. Então esse é o maior erro dos advogados. E hoje, com essas alterações, quanto mais conhecimento prático ele tiver,
conhecimento que vai ajudá-lo a hora de atender o cliente, melhor. E ele precisa buscar isso. Nós temos diversos canais para isso, mas ele precisa buscar isso através de congressos como esse, através de conteúdos no YouTube, livros. Eu particularmente sou contra PDFs, de compartilhamento de PDFs, até por questão de pirataria, porque o advogado que não tem a noção de que o conhecimento é o material que ele vai trabalhar, se não tem a noção de que ele tem que investir nisso, ele tem que investir com dinheiro mesmo, com trabalho, com tempo de estudo, fazer um cronograma de estudo, e não é perda de tempo, é um investimento, porque é isso que vai trazer clientes para ele, é isso que vai fazer ele ter sucesso na advocacia. Se ele não tem essa noção, desiste da advocacia. Porque a advocacia hoje não é pegar um modelo de peça, não é pegar lá tudo pronto e fazer tudo pelos atalhos. Não, a advocacia é você construir pouco a pouco o conhecimento, a prática e se especializar também. Achar uma área que você vai ter retorno, que para mim é o principal hoje. Então esse é o erro dos advogados e o trabalho que a gente tem feito, né, tanto na advocacia na prática, como vários outros professores, é conscientizar o aluno disso. Você precisa se especializar, precisa de conhecimento e você precisa investir nisso, senão sua carreira vai por água abaixo. Um nicho específico dentro da advocacia previdenciária que pode ser lucrativo a longo prazo hoje é o nicho da advocacia empresarial previdenciária, que é prestar consultoria empresarial previdenciária para as empresas, para a PJ, seja no custeio ou seja mesmo no gerenciamento da sua folha de pagamento, né? Até porque isso vai influenciar na hora de pagar os impostos, enfim, as contribuições, enfim. Então é um nicho que a longo prazo ele dá muito retorno financeiro. Por exemplo, lá no escritório eu tenho uma empresa que fez mais ou menos um recolhimento de R$500 mil acima do que ela deveria recolher, porque o contador o enquadrou numa tabela diferente dentro do Simples Nacional. Então tenho R$500 mil de crédito para reaver do INSS desse meu cliente. Quanto que eu posso cobrar nesse caso? Eu cobrei 20% numa ação. 20% de R$500 mil, R$100 mil de honorários em uma ação. Mas para cair esse cliente no seu colo é que demora, porque você precisa se especializar, precisa se portar como autoridade no assunto no mercado, ter as indicações, porque esse cliente veio por indicação para mim. Agora, Thiago, eu vou começar do zero. Não tenho network, não tenho clientes, não tenho conhecimento. Qual que é o melhor nicho para eu começar a atuar hoje? Benefícios em geral. Esquecer regime geral, regime próprio, não fazer regime próprio, não fazer benefícios de previdência, ou até mesmo previdência privada. Focar em regimes, em benefícios específicos do regime geral. Eu tenho uma conhecida minha que ela é especialista em aposentadorias especiais. Aposentadoria especial. Ela só atua para esse nicho. Ela tem autoridade no mercado e os clientes geralmente procuram ela por isso. Tem uma outra advogada conhecida nossa, inclusive é professora lá do portal Advocacia na Prática. Ela é especialista em benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente. Ela só atua nesses benefícios. Fica mais fácil até de estudar, porque você não precisa entender o todo. Você não precisa aprender todos os benefícios para você atuar. Aprende um aqui, atende um cliente ali ou aqui, depois você vai para outro benefício e assim por diante. Então essa é a receita para quem está começando agora. Bom, uma das coisas que, voltando a falar aqui, que o advogado do futuro faz hoje, que não faz hoje, que o advogado de antigamente faz, é ficar sentado na mesa esperando o cliente chegar. Não tem como mais, não dá mais para fazer isso. Como eu falei, o cliente mudou o seu comportamento. E se o advogado não mudar essa mentalidade, ele achar que a placa, o nome, a localidade vai ser primordial para trazer clientes para o escritório dele, ele tem que estar na internet hoje. Seja com site, seja com blog, seja com Instagram, seja com Facebook. Ele precisa estar presente na tela do celular do seu cliente. Tem uma imagem muito interessante que mostra por que o marketing tradicional não dá mais certo, muito embora a gente seja um pouco restrito para isso. É uma imagem de um telão enorme num aeroporto, um LED bonito, e as pessoas sentadas na frente desse LED, todo mundo assim, ó, de cabeça baixa, com o celular na mão. E o quanto o LED passando propaganda, ou seja, aquele LED, por mais tecnológico que seja, por mais caro que seja, já não é tão eficiente como as redes sociais. E o advogado do futuro precisa estar nas redes sociais. Lógico, sempre respeitando a ética, os limites que são impostos pela ordem, né? Então não dá para você ficar fazendo propaganda. Você pode fazer publicidade, mas propaganda não, já é diferente. Então acho que é esse o comportamento do advogado futuro.
Bom, o que o advogado deve manter hoje, como velha prática, né, e boa prática, é o network. Ele precisa de network. O advogado de antes já tinha que ter isso. E o relacionamento com o cliente. Ele precisa fidelizar o cliente. Não é você fazer um processo, resolver o processo, depositar a parte do cliente na conta dele e acabou. Não, você tem que manter um relacionamento com ele. E como que eu faço isso? Todos os meus clientes, até fica uma dica prática aqui, todos os meus clientes eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp. E esses clientes que por mais tempo que eu não atue para eles, clientes que eu fiz, por exemplo, em 2012, 2013, eu estou sempre mandando mensagens com conteúdo jurídico, com coisas que pode interessar para eles. E aí eu mantenho um relacionamento ativo com eles e eles me contratam. Eu tenho um cliente hoje que eu já fiz 4, 5 processos. Um cliente só. Então você pode sim atender para isso, já os advogados de antigamente já faziam. Sabe aquele lance do advogado de família? O advogado da família? Ó, você vai falar com o meu advogado que ele já é da família, ele faz tudo para nossa família, tal. Esse advogado já não existe mais, porque é uma prática que os advogados estão abandonando, mas que dá muito resultado. Você ser fidelizado da família, você fazer pro tio, pro pai, pra mãe, pro irmão. Eu tenho lá processo, por exemplo, fiz um inventário de uma senhora, ela já me indicou pro filho, que o filho me indicou para um amigo do trabalho dele, e assim por diante. Então essa é uma outra prática que antigamente era feita e o advogado deve permanecer fazendo. Não, só agradecer ao convite. Eu acho que esse trabalho de propagar essas atualizações, e dar esse acesso a essas informações assim, de forma até gratuita para os alunos é muito bom, é muito importante. Isso mostra a seriedade do trabalho que a Verbo está fazendo hoje.